principais questões que permeiam o universo feminino é a tentativa de entender o que os homens pensam dele. Essa pergunta já foi abordada em peças teatrais, livros e até pesquisas e estudos científicos. Ainda assim, parece não haver uma resposta exata. O fato é que a diferença de gêneros, cada um com suas especificidades, é responsável pela divergência do olhar masculino em relação ao universo feminino. Para entender como os homens interpretam as mulheres, é preciso considerar que ambos são seres diferentes em essência. Aliás, a neurociência está cada vez mais focada em provar que indivíduos do sexo masculino e feminino jamais vão pensar da mesma maneira, porque os homens são extremamente lógicos e as mulheres, de todas as espécies, muito mais emocionais. São questões científicas e biológicas, mas que refletem também no âmbito comportamental. Hoje nosso papo viaja nas diferenças entre os universos masculino e feminino. Não sai daí. Chegamos, enfim, ao 100º programa Mulheres e Visão. Estamos de aniversário, meninas! Parabéns! Cadê o bolo? Podia ter o bolo, né? Precisávamos, Pode né? ser fit o bolo também. Podia se ajudar. Que a gente tá, né? Isso, exatamente. Mas enfim, para comemorar esse nosso 100º programa, a gente quer falar sobre as diferenças entre os universos feminino e masculino. São questões científicas e biológicas, mas que na verdade se refletem no âmbito comportamental. Por que homens e mulheres são tão diferentes, ainda que estejam fazendo exatamente as mesmas coisas? Essa é para pensar, hein? Essa é para refletir. Porque o nosso DNA é diferente. Porque são, acabou o programa, né? É isso, acabou. Mas eu acabou acho a que pauta. hoje não tem mais nada que homem não possa fazer e que mulher não possa fazer. Eu acho que hoje em dia tudo homem pode fazer. Eu acho que tudo é permitido para todos. Também. Não é mas- não só permitido. Não é só permitido. É que tinha aquela coisa assim, ai não, isso o homem não vai fazer. Pode É atividade fazer, só de sim, homem, vai ou isso é fazer. Não, atividade sim. só de- Não, eu acho, mas eu acho que existe também um pouco de mimimi gerado em cima de tudo isso. Que nem uma vez eu fui fazer um post numa viagem, filmei, lembra? Eu fui filmar umas chuteiras e aí me xingaram, tipo assim, porque eu falei, ai, olha, conteúdo pra boy também. Ah, porque mulher também usa chuteira. Sim, eu sei, todo mundo pode, mas existem algumas coisas que homens fazem melhor pela genética, por tudo, do que mulher, sabe? Agora não é jogar futebol, mas... é mais comum. E são os interesses, na verdade. Isso. Entendeu? Tipo, se a gente vai falar sobre, sei lá, sobre dicas de maquiagem. Tem homem, tá bom, vamos lá. Tem né? homem, Pra tem- acabar com o bullying, tem homens que gostam, mas a mais... de forma geral, vamos usar estatística então pra quem é chato, né? Estatisticamente, mulheres vão se interessar mais por maquiagem do que homens. Assim como, estatisticamente, homens vão se interessar mais por futebol do que mulheres. Por isso a questão do universo feminino e universo masculino. Mulher pode gostar de futebol, assim Claro. como homem pode gostar de maquiagem, mas aí é uma Eu questão... sou uma que curto futebol. Eu gosto de futebol. também. Eu Eu assisto não curto. futebol. Eu também não. Eu não curto. Eu gosto. Eu gosto só de futsal da CBF. Papai. É, só por causa do papai, né? Eu já cansei de estar em casa e assistir uma partida de Eu adoro futebol ir no estádio, sozinha. eu acho Eu também curto. terapia, Eu muito bom. também. Eu gostava quando tinha cerveja, agora não gosto mais. Mas não era do futebol. Era da Mas cerveja é uma outra coisa. Não diz que eu Amo cerveja, diz que mulher não gosta de homem. Então eu sou homem. Eu Não, mas eu aí não vocês gosto de vejam como cerveja. é que são as coisas. Se contradisse. Não, aí tá certo, olha só. O universo masculino é cervejeiro. Aí as mulheres começaram a invadir esse universo masculino cervejeiro. O que eles fizeram? Criaram as cervejas femininas, que são cervejas com Leves, aromas. com aroma disso, com não sei o que, com capinzinho, com a corzinha vermelha. Eu gosto de cerveja não sei o normal. quê. Eu gosto de cerveja de macho. Eu também. Nossa! E agora tem até uma tendência das mulheres cervejeiras que consomem só cervejas femininas. Que é essa coisa do coloridinho, do cor-de-rosa, do Não, gosto de Heineken. o moranguinho, essas coisas assim.
até nisso se cria um certo olhar diferenciado dentro do mesmo universo. A gente está falando de cerveja. Mas eu não acho que tá certo olhar, tipo assim, tá, eu gosto de cerveja, a gente gosta de cerveja, mas eu acho legal olhar pra mulher e pro homem de formas diferentes, porque a gente é diferente. Direitos a gente tem os mesmos, iguais, mas somos geneticamente diferentes. Os interesses são Isso. diferentes. Então, isso nada mais não tem a ver com preconceito, ou isso é de mulher, isso é de homem. É só uma questão até de marketing, né? Isso, de tu marketing. segmentar de acordo com as características daquele público, né? Assim como quando tu fala de mulheres. Ai, tu tem N faixa etárias, cada faixa etária ou cada profissão tem um determinado tipo de gosto, de comportamento, de postura. É que nem quando a gente, por exemplo, da Tramontina vai fazer marketing pra churrasco. Tu faz voltado pra um público masculino. Não, Geralmente quem assa churrasco é o homem. Ok, existem mulheres que assam muito bem churrasco também, mas a maioria, estatisticamente falando, a maioria dos homens que assam o churrasco. Então tem que ser direcionado Tem que pra ser direcionado, É a mesma coisa que um maquiador. Tem homens que não são gays, que são maquiadores, excelentes maquiadores. Mas são poucos. E se interessam por todas as marcas, tecnologia. Comprar produtos. Não, porque é gay. Não são gays. Eu conheço maquiadores que não são gays e que curtem comprar maquiagem e tudo para usar na profissão. Agora, é a minoria. Por isso, pro mercado é mais lucrativo olhar pra mulher, olhar pro homem em determinadas marcas, porque, estatisticamente falando, a maioria que compra, né? Então tem que vender pra quem vai comprar. Exatamente. Falando das clínicas, das minhas empresas, no início o marketing da Silhouette, ele era... não, ele ao contrário, ele tinha imagens tanto com homens quanto com mulheres. Só que assim, 90% do mercado é feminino. Atendemos homens? Sim. São bem-vindos aqui? Óbvio. Numa época sazonal como agora, né? E com o Dia dos Pais, se colocam imagens com aplicação de tratamentos com homens. Mas a gente sabe assim que ao longo do ano, a grande massa que a gente quer atingir são as mulheres. E não significa que a gente não significa que a gente tenha preconceito com homens ou que homens não possam fazer tratamentos estéticos, entendeu? Isso é uma análise pura de mercado. Exatamente. Então, assim, em termos de direito, todo mundo pode fazer. Se eu quiser, eu posso fazer aula de futebol, assim como o meu filho pode fazer aula de balé se ele quiser. Não tem problema. Mas a questão dos interesses, a gente sabe que é isso por uma questão cultural forte e também por uma questão física, DNA, instinto, entendeu? A neurociência está focada agora em provar que homens e mulheres jamais pensarão da mesma forma, porque os homens são extremamente lógicos e as mulheres muito mais emocionais. Com certeza. Muito mais Então, em emocionais. função disso, não adianta a gente querer forçar uma barra e dizer que os interesses vão ser os mesmos. Não vão. Porque não vão ser. Até a forma de comunicação, né? Mulher adora um textinho, uma storytelling, sabe? Adora. Homem quer papo, Tem que ser coisa objetiva, então vai se atingir de uma forma diferente. É legal, na minha percepção, é legal que os sexos, eles estão, na verdade, começando a invadir, né? O segmento do outro, assim, eu acho isso muito bacana. Mas a gente sabe que sempre vai ter o que prevalece. Por enquanto é uma intersecção, né? Exatamente. As coisas estão começando. Interessante, nós temos um grupo na família onde a gente conversa. Meus dois filhos, tá? E aí eu fico assim, e aí, como vocês estão? Aí a Juliana vem e coloca um texto. Conta tudo que tá acontecendo. E eu fico, aí o Thales bota assim, bem. Tudo bem. Ponto. Aí eu boto assim, nossa, mas que diabo! Ele põe uma carinha perguntando assim, não é o que tu queria saber? Tipo assim, Sim, tu perguntou, tudo bem? A resposta é, tudo bem. Ele conta tudo que ela fez, que fui lá, fui aqui, ele bota assim, tudo bem. Aí, A pergunta foi essa? mas, por favor, que diálogo, ele põe uma carinha pensando. Olha, eu não sei dos números exatos, tá? Mas assim, as mulheres falam, se eu não me engano é isso, acho que eu tô certa. As mulheres falam diariamente em torno de 80 mil palavras. E os homens 20. Gente, não adianta, pode até se interessar pela mesma coisa, mas a mulher vai estar falando com as parentes de qualquer forma em algum momento. Verdade, é É verdade. diferente, entendeu? Não, e Vai lá conhecer o universo do outro porque é legal, porque é diferente, porque pode interessar. Mas Claro. é diferente. É que eles têm realmente alguns neurônios a mais, porque eles lembram do time do futebol de 1900 e Guaraná de rolha. de Guaraná de rolha, isso, 1900 de outubro, eles lembram quem ganhou. Aliás, isso é uma coisa que eu acho
impressionante, o nosso irmão, ele lembra quem fez o gol na Copa de não sei o que. Agora tu pergunta pra ele o que ele comeu ontem. Ele não sabe. Ele não sabe. Mas tinha uma propaganda muito interessante de carro. Vocês lembram? Era muito bom. O casal dirigindo. Bem velhinho. E ele dizia, ai, lembra do meu Chevette, 1970, a placa tal, azul. Depois a gente teve o Fusca, ele dirigindo e ela do lado. Depois a gente teve o Fusca verde, placa tal, 1960 e não sei o quê. E aí ele olha pra ela e diz assim, não sabe o nome da mulher. Maravilhoso. Isso prova bem como é que funciona o cérebro e a percepção masculina com relação àquilo que interessa. Aquilo que interessa para eles. Eu acho que a gente tem uma preocupação. Qual é a maior gana das mulheres? Que o homem nunca lembra de aniversário, por causa da minha de datas comemorativas. E a mulher lembra de tudo. A mulher, tu lembra a roupa que tu foi, sei lá, numa festa que era importante? Sim, irmão? sim. Sabe, se tu foi pelado, não tá tudo. Mas eu acho que nós Se vamos... for pelado, ele vai lembrar. Nós vamos discutir isso um dia como pauta aqui. Eu acho que a gente tem uma tendência a lembrar de mais coisas porque a gente se preocupa em satisfazer os outros. Essa questão de lembrar do aniversário. É verdade. A gente tem uma preocupação maior do que os homens com as outras pessoas, né? Emoção. Exatamente. Emoção. Exatamente. Não adianta. Emoção pura e simples. Essa é o grande segredo das mulheres, né? No próximo bloco a gente fala sobre... Esqueci. Alguém pode me dizer qual é o assunto? Sobre as mulheres no esporte. Sobre as mulheres no esporte. Aliás, uma pauta sugerida por uma seguidora. Não sai daí. Minha vida é uma correria, sou modelo e um dos meus truques favoritos é usar faixas de mega hair, perucas e apliques. Tiro e coloco rapidinho, a Cabelo Mais faz parte da minha vida. Consigo fazer vários estilos, da executiva à jovem romântica. Eu uso os cabelos da Cabelo Mais, porque ter mais cabelo é tudo de bom. Avenida Icaraí 780, Porto Alegre. Fone 3257-7370. Marque o seu horário. Rotuladas de sexo frágil, as mulheres abriram caminhos e conquistaram um espaço especial na sociedade. Elas simplesmente invadiram os campos de futebol, as quadras, piscinas e todos os complexos esportivos que antes só homens podiam utilizar. Foi um grande avanço e o mundo do esporte cedeu aos encantos femininos. Com toda a garra e força, elas se tornaram campeãs e vencedoras de seus próprios limites, rompendo preconceitos. Não foi tão fácil conquistar esse espaço. Somente com o surgimento da industrialização e da era moderna é que as mulheres começaram a se organizar e a lutar por um espaço ao lado dos homens. Tiveram que passar grandes esforços físicos, pois era de conceito geral a fragilidade do próprio corpo feminino e ainda quebrar a barreira de que a principal tarefa da mulher era apenas a reprodução. Além disso, havia um medo do esporte masculinizar as mulheres. Hoje temos presidentes de clubes, árbitras e jogadoras de futebol, mas ainda há muito preconceito em algumas modalidades do esporte. É ou não é? Não sai daí. Consideradas
o sexo frágil, as mulheres invadiram o universo masculino e hoje tem mulher praticando esportes que antes eram considerados coisa de macho. Hoje a gente tem árbitras de futebol, jogadoras de futebol, lutadoras de Muay Thai, de MMA, enfim, não dá mais para dizer que as mulheres estão se escondendo atrás da sua fragilidade. A pauta de hoje foi sugerida pela Gabriela, uma seguidora paulista que é para-atleta, e mandou a sua dúvida. Como é que a gente está enxergando as mulheres no universo do esporte, que antes era um território masculino? E aí a Thaisinha tá fazendo Muay Thai. Que é um esporte considerado masculino. Um esporte masculino, né? E eu tô fazendo no início, mas eu tô adorando. Beijo pra Paola, por sinal. Tá, mas eu acho, por exemplo, que a gente não pode ser incoerente, porque a gente tava falando no bloco passado que existem coisas que homens fazem melhor do que mulheres. Eu acredito que sim, a gente, tipo, Muay Thai, a gente tem campeãs de judôs, por exemplo, Sim, nas Olimpíadas e tal, só que homem luta melhor do que mulher, pela força, pela... Sim. Claro, cada um vai fazer na sua categoria, assim como o balé é uma coisa mais feminina, Mas tem tem bailarinos existe, mas não maravilhosos. tem maravilhosos, mas é da genética feminina dançar melhor do que o homem, embora ele dance, tem exceções que dançam muito bem. Tanto que tu pode ver que num corpo de baile tu tem 100 bailarinas e um bailarino. Porque é muito Mas difícil. daí, gurias, Mas é que eu acho que não é construindo, também cara. só o preconceito. Eu acho que é muito difícil tu ter um talento, porque aí o bailarino, ele é um talento maravilhoso. O cara pra tem que mulher ter é mais talento pra fácil tu se adaptar. Em função da delicadeza, em Isso. função de tu ter que ser mais leve Eu acho que e ele tal. tem o bailarino, o homem é um Dom. A bailarina Dom. também, não vamos tirar o mérito, mas é mais fácil do corpo, da genética, sabe? Só que eu também acho que existe sim essa questão o cultural do interesse, porque se tu olha meninos, tá? Eu tenho filho homem. Desde pequeno, tipo, tem 3 anos de idade, é uma coisa mais linda do mundo quando tu vai ali e faz uma bolinha de meia e a criança tem 3 anos e aprende a chutar. Sim. É cultural do Brasil. Mas é que esquece a Mas questão vai para os cultural do Estados Brasil. Unidos é basquete. Mas daí né? o menino é Sim, mas coisa de incentivado a menino. jogar o basquete, a menina é incentivada daqui a pouco a fazer ginástica, a fazer outras coisas, Daqui a pouco entendeu? eles são incentivados desde pequeno a fazer outros esportes. Outras coisas. Nós, Eles a jogar fariam basquete, a gente jogaria eles tão bem fariam quanto outras homem. coisas. Eu tô fazendo Muay Thai agora, Sim. com quase 40 anos. Mas se tu eu fizesse fiz desde 14 pequenininha? anos de balé, entendeu? Comecei com 3 anos e cheguei a dar aula de balé. Sim. Porque Ai, teoricamente é o que, né, Ai, tá gente, mais apropriado. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Aí eu odeio esporte. qualquer coisa. Não, nós estamos numa nova fase. Hoje a gente eu tá muito forte. Não, olha a aqui, gente tá tu não profetizando um gosta. negócio. A palavra tem poder. poder. Então a gente ama a Eu academia. lembro que Diz assim, ó, na minha aprenderei época, a na minha gostar. época tinha educação física, nem sei se tem hoje educação Tem. física. Gente, eu não jogava handball porque quebrava a unha. Não jogava tênis porque Eu ficava inventei que eu roxa. tinha problemas cardíacos. Eu ficava, então não queria jogar eu era a futebol. última, eu ficava lá atrás. Quando a professora olhava, eu fazia. Senão eu Pois é. Mas eu sou isso, Não, tipo assim, eu sou a pessoa mais mente aberta do universo, assim, eu acho que o homem tem que jogar, dançar balé, a mulher tem que jogar futebol, mas eu não nasci pra jogar futebol, sabe? Eu tenho medo da bola e na educação física eu era obrigada a jogar futebol. Tipo, não, eu quero dançar balé, eu tenho o direito de querer fazer uma coisa que é de menina, sabe? feminina, que não Aí eu inventei, não machuque, aí eu inventei que eu tinha O problema cardíaco. handball que se jogava na época, tu dá uma eu adorava. bolada. Isso. Gente, eu tinha medo de Eu colocava no gol porque eu era ruim em tudo. Isso é uma coisa interessante da gente falar. Nessa vontade, nesse afã de que todo mundo pode fazer tudo e deve fazer tudo, as escolas acabaram colocando todo mundo no balaio de gato. Então, assim, por exemplo, a Rafa chega em casa reclamando que ela tem que jogar handball. Aí que tá, eu E acho ela que não tem que quer escolher o jogar esporte que tu handball, quer porque ela fazer. não gosta. Mas Ela aí não eu tem acho envergadura na mão pra pegar a bola, a mãozinha dela é Só que pequena. daí eu acho que o papel eu não da conseguia escola... pegar. Tu não Mas consegue aí, pegar guria, a bola. sem querer Vira um fugir da pauta, sofrimento, sem vira querer um fugir da pauta, mas daí eu acho que... Da Paula. Só fala. Eu acho que o papel da escola é apresentar todos os esportes, todas as atividades para os alunos. Daí, claro, cada um vai ir. Quem não gosta de dar. Quem não gosta de Minha mãe me ajudou, sabe? Minha mãe era testemunha. Mas olha só, Desculpa, pessoal, ainda bem que eu não passo em Barbosa, que eu estudava em Barbosa. Minha mãe me ajudou, eu tinha Eu não queria jogar futebol.
Gurias, mas eu sei que eu sou diferente comparado com a grande maioria das mulheres. Eu tinha, sei lá, 5, 6 colegas que não queriam fazer nada, que daí, No meu caso. quando eram um pouquinho maiores, diziam que mentiam que estavam menstruadas e que daí não podiam, que estavam com cólica. Eu sempre gostei de fazer tudo. Eu gostava de jogar basquete, eu era do time de futebol do colégio, eu era do time de handball, jogava. É que a Thaís é meio homem também, não? Mas eu gostava de balé também. Eu fazia balé todos os dias, eu gostava de tudo. Eu gosto de esportes, não faço hoje, porque enfim, né, comecei só um Muay Thai agora. Eu gosto de tudo, eu gosto tanto do universo mulherzinha, tanto que eu tava procurando aula de balé fit e tô fazendo Muay Thai. Mas aí eu acho que é ok. Mas é só eu. Nesse mundo que a gente vive, parece que a gente não tem mais o direito de não querer uma coisa masculina, sabe? Parece que a gente é obrigado a querer. E tipo assim, não, a minha mão não nasceu pra pegar uma bola gigante pra levar não bolada, quero, sabe? então não quero. Mas tem gente que, tipo, tu consegue, tu gosta, porque tu te dá bem no esporte. Eu não, sabe? Eu gosto de dançar balé. Não, e isso foi uma das reclamações da Rafa. Ela chegou em casa e disse: mãe, eu não tenho a envergadura pra pegar a bola da mão. E aí, assim, aí os colegas ainda brigam com ela, porque como ela perde a bola, Sim, ninguém ela não quer ela consegue no time. jogar, Eu era a última a ser escolhida. Exato, ninguém quer ela no time. Eu era uma das primeiras, Aí mas eu acho via como ficava aquelas últimas, sabe? Eu Pois sei é. assim, tipo. Não, mas e eu aí ria, né? isso acaba criando até uma espécie de bullying pra coitada da criança que não gosta de esporte. Então as escolas, eu acho que sim, que tem que oferecer, mas elas não podem te obrigar. Não. Ah, não. E Também o que acho. acontece hoje é que, até pela escassez de professor, né, dentro das escolas, então segmenta lá, bota assim, os meninos vão jogar futebol e as meninas vão jogar Vôlei, handball. por exemplo. Tá, e quem não gosta? E quem não gosta? E a mulher que não gosta de jogar futebol, e a menina que não gosta de jogar handball, que não gosta de jogar basquete. E o menino que não gosta de jogar futebol e quer jogar vôlei. Pois é. Eu acho que tu tem que escolher o esporte, apresenta todos e depois cada um joga o que quiser. E joga o que quiser. Gurias, eu trouxe uma estatística, eu trouxe uma historinha pra vocês aqui, ó. Alice Meliá, em 1900, participou das Olimpíadas. Aí foi a primeira Foi mulher, eu acho. a primeira mulher a participar das Olimpíadas. E a brasileira foi Maria Lenk, em 1932. Tá? Foi a primeira mulher a participar Isso das tem Olimpíadas. 84, 85 anos que as mulheres participam das Olimpíadas, então. Em 1900 foi a primeira, foi uma Não, francesa. aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 1932. 1930, tem 84, 85 anos que as Aí- mulheres aqui no Brasil participam aí de de Olimpíadas. lá pra cá a Tá, gente mas teve. e a curiosidade, que esportes faziam? Provavelmente natação, ginástica rítmica. Não, a Charlotte Não, Cooper, tenista, foi a primeira medalhista feminina. Tênis é um esporte feminino? Tênis é um esporte Ela que era atleta, dá pra era ver, sexy. mas até dá pra continuar sendo Feminino. né, feminino. Mas olha só, gurias, até que a resposta foi rápida, né? Porque, ó, nas Olimpíadas de 1896, as mulheres ainda não participavam. Daí teve uma 900 grega, entrou, que eu não sei, não vou pronunciar o nome dela, porque não quero. acho que sim. Ela Só fez porque uma- não quero. Ela fez um protesto, na verdade, e ela completou todo o percurso de uma maratona ao redor do estádio, como forma de protesto, e ela teve o desempenho melhor do que muitos homens que estavam competindo. Ah, porque Daí, ela em não função podia disso, competir. Claro, que era proibido. ela estava Maravilhosa. protestando. Daí o Comitê Olímpico Internacional então reconheceu essa manifestação dela e já em 1900 as mulheres 10 mulheres já participaram. Já participaram. das Olimpíadas, óbvio que com um número, né, bem inferior, né? 10 Eu acho que pessoas. até hoje ainda é bem menor. Eu bem acho que menor. sim, Eu acho que menor. sim. Mas talvez até, nesse caso, acho que até pela falta de incentivo, talvez os patrocinadores prefiram Os homens. patrocinar homens, porque a chance da medalha talvez seja maior. Uma coisa Em que eu acho... determinados esportes. Em determinados esportes do que patrocinar as mulheres. Vocês veem que a Marta, que é essa jogadora, ela ganhou muito mais prêmios internacionais. Se como- bem que como se eu jogadora. fosse patrocinadora, eu ia patrocinar mulher, porque tem menos e não sei, a chance parece A maior. chance Chamaria parece até maior. mais atenção, não é? Chamaria Eu a Marta como jogadora, então ela é conhecida mundialmente. Mas vai dizer, as pessoas preferem o futebol, obviamente, mas as pessoas assistem, a audiência é mais do futebol Maior, masculino. exatamente. Do que Sem nas dúvida. Olimpíadas, eu digo, mesmo que não seja tipo Copa do Mundo. Né? Então, Sempre Assistem futebol. muito mais o futebol masculino do que o É feminino. só tu olhar,
tipo, a gente não vê olha como é que é o campeonato brasileiro, por exemplo, masculino, E o feminino, sério, nem eu sabe, nem sei né? se existe, Eu não sei infelizmente. também. Eu acredito que sim, porque os grandes times já têm a maioria times tem femininos. time Só que feminino. jura que vai passar um dia, por exemplo, na gente Globo, não um campeonato. Só Um campeonato Só a um final, campeonato de feminino. repente, é. Mas daí eu acho que não é por isso tudo que a gente falou, é a questão assim do interesse natural em função do sexo, do DNA, da constituição física, blá blá blá, e cultural também, porque é uma coisa que as mulheres estão ganhando mais espaço, assim como a gente viu aqui de 1896 para 1900 teve uma pequena revolução, eram 10 pessoas, hoje são mais, a tendência é que isso aumente. Por quê? Daí não sou uma super atleta, tá? Mas o CrossFit é uma coisa que eu treinei no ano passado. Eu vi muitas mulheres, mesmo tendo a constituição física, né, menos avantajada, digamos assim, do que o homem, muitas mulheres, inclusive magrinhas, levantando muito mais peso do que forção. Eu tenho uma amiga minha que ganha de muito homem. Mas é lógico, porque é uma questão de técnica, é uma questão de preparação do corpo, tu entendeu? Então também a questão de dedicação. do incentivo também faz muita diferença, né? Não é essa mulher, então ela é mais fraca, então tu vê mulheres mais fortes. Aí hoje do que o homens. MMA como tem lutadora já. É verdade. Aliás, tem uma novela A agora. novela Tá dela na trabalhando novela, isso na aí novela agora, das menina, 9, a lutadora de MMA fazendo o maior sucesso. Bruna, vamos lutar MMA e tu, vamos. Ai, gurias, vai pro No gel! No gel! Ai, daí é de biquíni, camisa branca molhada. No gel! Ai, depois eu vou olhar, antes pra usar a camisa Tem que pôr branca. silicone. Não tem como falar sério com elas. Tá aí, gente. 100º programa e a gente discutindo sobre o universo feminino e o universo masculino. Semana que vem a gente volta com uma outra loucura qualquer. Tá? Não nos perca de vista nas redes sociais. A gente posta a foto do programa e embaixo você comenta. Tchau.